Boulos, Marçal e Nunes estão tecnicamente empatados na liderança da corrida para a Prefeitura de São Paulo. O Datafolha divulgou nesta quinta-feira, 5 de setembro, mais uma pesquisa de intenções de voto. Por um ponto percentual, com 23%, Boulos manteve a dianteira. Marçal e Nunes estão com 22% das intenções de voto. Essa é a primeira pesquisa divulgada após o início da propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio, que começou na última sexta-feira. Pablo Marçal é o único dos principais candidatos que não tem espaço no horário político por conta da baixa representatividade do PRTB no Congresso. A gente conversa agora com o Wilton Cesário Fernandes, cientista político e professor da FESP. Wilton, muito obrigado pela sua participação aqui. Como é que você analisa os últimos resultados da pesquisa Datafolha? Olá, boa tarde. Eu fico feliz pelo convite para a gente falar um pouquinho desses números, né? É interessante ver que não tem uma grande surpresa nos resultados, né? Já dava para perceber que o caminho era esse, desde a pesquisa anterior do Datafolha, feita na semana passada, e mostrava já um crescimento do candidato Pablo e empatando ali com o Boulos e o Nunes. Esse resultado, acho que é mais interessante quando a gente verifica ali a situação do Nunes entre as pessoas que seriam, teoricamente, eleitoras do Lula. Eu acho que é o dado mais interessante que tem nessa pesquisa Datafolha de hoje. O Nunes ele vai bem entre uma população mais pobre, com menor escolaridade, e que seria, teoricamente, né, o eleitor típico do Lula. Foi o eleitor onde o Lula foi bem nas eleições de 22. Como o Lula apoia o Boulos, era de se esperar que esse eleitor fosse para o Boulos. Mas não aconteceu, né? Pelo menos por enquanto, ainda é cedo. Mas é curioso de ver esse desenho dos números, né? Porque a gente consegue entender outras forças que vão influenciar o eleitor, além dessa história da polarização, da federalização, né, que o pessoal fala, de transformar a eleição municipal num palco, né, para a eleição de 2026. Falar do poder, né, da eleição municipal para influenciar uma eleição nacional, ou o contrário. A gente percebe que tem ali também algumas particularidades das eleições municipais que vão acabar influenciando o eleitor desta forma, né? Que um eleitor, teoricamente, iria para um lado, acaba indo para o outro. Por quê? Porque as necessidades de locais, né, podem ser diferentes daquelas que o candidato propõe. No caso do Nunes, assim como em outros municípios que a gente vê também o candidato à reeleição muito forte, é comum que a rede política do candidato, no caso do prefeito, também influencie. Eu acredito que em São Paulo é o caso. O Nunes tem são vários partidos, né, na coligação, ele tem ali o maior tempo de TV, aliás, um tempo bem expressivo, mas ele tem uma rede, uma capilaridade de candidatos a vereador e mesmo lideranças políticas em todo o município que ajudam muito nesse resultado. Certo. Com essa primeira pesquisa do Datafolha, depois do início do horário eleitoral, Nunes voltou a crescer na disputa, né? Essa seria uma prova, a gente poderia dizer, de que a influência da TV segue sendo firme e forte, porque a princípio parecia que era a internet que ia decidir, né? Como é que o senhor vê isso? Esse é um dado interessante também, né? Porque a gente sabe, desde, acho que pelo menos 2014, algumas eleições têm sido influenciadas pelas redes sociais, pelos aplicativos de comunicação. Isso aconteceu mais fortemente em 2018, com a eleição do Bolsonaro, mas a gente tem visto, né, cada vez mais a participação das redes sociais e dos aplicativos de mensagem, da internet em geral, na propagação das candidaturas, na divulgação dos números dos candidatos, e isso, no mundo inteiro, tem sido bastante importante. Mas será que a TV perde espaço, então, por causa disso? A gente percebe que não é bem assim, né? A TV ainda é importante, talvez nem tanto aquele programa que para, né, a TV durante 10 minutos ali, todos os canais ao mesmo tempo transmitindo a propaganda eleitoral, talvez nem tanto este bloco, mas a propaganda que é transmitida ao longo do dia, né, durante os comerciais ali de TV, tem aquelas pequenas propagandas, né, dos candidatos, e o eleitor
evita menos, né? Porque ele está ali assistindo a TV e acaba ouvindo, pelo menos, a propaganda. E tanto em São Paulo, como nos outros municípios que o Datafolha fez a pesquisa agora, divulgou todo hoje, né? Que foi Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em todas essas capitais, a intenção de voto espontânea, que é aquela que o eleitor não é confrontado com a lista de candidatos, né? O pesquisador primeiro pergunta assim: em quem que o senhor ou a senhora vai votar? Sem dar nenhum nome. Nessa lista, o eleitor tem que lembrar, né, por si mesmo, qual é o candidato que ele prefere. E em todas as capitais caiu bastante a quantidade de pessoas que estavam indecisas. A gente percebe que a propaganda na TV acaba influenciando, sim. As pessoas acabam tendo contato com a propaganda dos candidatos, as informações dos candidatos. E tem um outro fator, né? As pessoas começam a falar mais da campanha, começa a criar o que a gente chama de clima de opinião. As pessoas começam a falar mais da campanha, parece que finalmente a eleição começou. Então eu diria que sim, a TV não tem o mesmo poder de antes, mas continua tendo algum poder. Bom, professor Hilton, por falar em. Qual foi a expressão que você usou mesmo? Clima de opinião. Por falar em clima de opinião, temos opinião com relação à aprovação e temos opinião com relação à rejeição também, né? Esse é um ponto interessante. A rejeição do Pablo Marçal superou a rejeição do Guilherme Boulos pela primeira vez, com 38% contra 37%. Mas são números muito altos, né? Isso é uma coisa natural, inevitável da política? Como é que as campanhas poderiam lidar com isso? Assim? Pois é, né? É difícil lidar com a rejeição. Alguns candidatos sofrem de rejeição logo no começo da campanha, ou porque tiveram algum passado que foi mal avaliado, ou porque tem uma proposta ali muito radical, alguma coisa desse tipo. Mas, apesar de ser alta a rejeição, né, por volta de 37, 38 dos dois candidatos, não é nada impossível de se trabalhar. É um tipo de rejeição que é até natural para os candidatos que estão na liderança. É normal que o eleitor rejeite o principal adversário do seu candidato. Então, os eleitores do Boulos talvez rejeitem mais o Marçal. Os eleitores do Marçal vão rejeitar mais o Boulos, o candidato, o eleitor, né, do Marçal vai rejeitar mais o candidato Boulos. A pergunta que foi feita pelo Datafolha não avalia a rejeição isolada de cada candidato. É uma pergunta que a pessoa, o entrevistado, pode dar mais de um nome. Então, os principais nomes que aparecem nesse caso, geralmente são aqueles que estão na frente da disputa. A gente percebe isso em várias eleições. Mas só como curiosidade, aqui em São Paulo, quando acho que o Maluf foi candidato depois de toda aquela confusão que teve com ele chegava na eleição no começo com mais de 60% de rejeição, né? Um número muito acima. Obrigado por esses insights, professor Hilton. Uma última pergunta aqui com relação a um dos pontos que foi pesquisado pela primeira vez nessa pesquisa, que é o enfrentamento no segundo turno, né? Tanto Boulos quanto Nunes, se enfrentasse Pablo Marçal no segundo turno, ganhariam. Como é que o senhor interpreta esses dados e será que eles são consistentes até a chegada do segundo turno mesmo? Então, tem que tomar cuidado na hora de avaliar a pesquisa, porque o cenário de segundo turno agora, ele não é o que é para valer, né? É só uma tentativa ali de entender para onde vai o voto do eleitor. O segundo turno é bem diferente. A campanha vai ser um contra o outro, a movimentação de apoios é diferente. Então, esse número é uma indicação, mas não significa que vai se concretizar. Certo. O senhor acredita que os eleitores indecisos podem ser influenciados pela pesquisa, não? Ah, sim, sim, sempre. Mesmo os decididos. Porque uma pesquisa é uma informação a mais. Toda informação a mais ajuda o eleitor a tomar a sua decisão, né? Como qualquer pessoa, na hora de tomar uma decisão, quanto mais informações, melhor. E a informação de que um candidato vai bem ou vai mal ajuda também o eleitor a decidir se ele prefere votar naquele que não vai ganhar para se posicionar mesmo assim, ou se ele quer influenciar no voto e, de repente, fazer o chamado voto útil, né? Votar naquele que não é preferido para combater um que ele não quer de jeito nenhum.
Tá certo. Muito obrigado, professor Hilton, pela sua participação. Um grande abraço. Prazer. Até mais.